debaixo da graça, da cobertura do Senhor. Chegamos a mais uma quinta-feira onde nós fazemos as nossas transmissões, a nossa live. E eu quero encontrar cada um de vocês debaixo desta cobertura do sangue do Cordeiro. Espero que vocês realmente estejam conectados ao trono da graça, estejam vivendo o melhor de Deus para este tempo. Amém, queridos. Boa noite, a graça e a paz. Estamos um pouquinho atrasados, mas que quando é ao vivo a gente ainda não se acostumou com a tecnologia e nós estamos sem a nossa assistente de mídia hoje, né? Nossa diretora Ingrid, que está em casa descansando porque está um pouco enferma, mas a gente sabe que a cura do Senhor já chegou até ela. Mas, então a gente está aqui desenrolando, né? Mas glória a Deus que nós conseguimos entrar, né? Estamos no YouTube, estamos no Facebook e você pode agora convidar as pessoas para se conectar conosco, porque essa noite o Senhor quer falar com a gente poderosamente. Que o seu coração possa estar em paz, firmado nas promessas do Senhor, né? E antes a gente vai louvar um pouquinho, adorar o Senhor, colocar o nosso coração na presença do Senhor, conectar a nossa mente, né, como o pastor já falou, ao trono da graça, porque nós precisamos de estar conectados, né, nessa sintonia com o Espírito Santo de Deus. Então use esse momento agora para adorar o Senhor, vamos orar, né, nos conectando. E nós vamos ter esse períodozinho de adorar o Senhor, trazendo para dentro do nosso coração a fé e a alegria nas promessas de Deus nesta noite. Pai querido, nós queremos, Deus, primeiramente exaltar ao Teu nome, Senhor. Exaltar ao Teu nome acima de todas as coisas, acima de tudo, de qualquer circunstância, nós queremos Te exaltar. Queremos, Deus, nos colocar na Tua presença, Pai. E eu te peço, Senhor, que cada lar seja visitado neste momento, Senhor. Que Tu dê ordem aos Teus anjos a respeito de cada um que está conectado, Senhor, nesta live, ou se que vai ouvir posteriormente, depois que estiver gravado, mas que o Senhor possa estar dando ordem aos anjos, aos seus anjos, para estar visitando cada lar, guardando, Senhor, cada um deles. E que o Teu Espírito, Senhor, esteja conectado, Senhor, o Espírito de cada um deles, Pai. E que possa o Senhor estar, Deus, nesse momento, com os pensamentos elevados a Ti, Senhor, conectados ao trono da Tua graça, recebendo o melhor de Ti nesta noite, Pai. Senhor, que a palavra, Deus, venha a ser rema, Senhor. Que ela possa vir, Deus, de uma forma a alcançar os corações e as mentes nesta noite, trazendo vida, trazendo transformação, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, use esse momento para você acalmar o seu coração, adorar o Senhor e declarar para Ele que você crê sim nas promessas dEle sobre a sua vida. Essa noite nós vamos falar sobre viver as promessas de Deus, né? Ter a fé para viver mesmo, para desfrutar das promessas de Deus para as nossas vidas. Então, que você possa fazer isso nesse momento com essa canção. Eu acordei hoje com essa canção na minha mente e declarando que as promessas de Deus para a minha vida, que Ele nos desse a graça, que aumentasse a nossa fé, para que a gente pudesse vivê-las, para que a gente pudesse desfrutar do melhor de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Então vamos adorar o Senhor. Se você conhece essa canção, você pode abrir a sua boca e cantar e declarar essas promessas sobre você, lembrar das promessas de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor que aconteça, em nome de Jesus. Mesmo que este dia nunca vai chegar, parece mesmo que em suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com seus filhos ao redor.
suas bênçãos sobre os meus. Aleluia, Jesus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Vem renovando a nossa fé nessa noite. Suas promessas Entra em cada lar, Senhor, nessa hora. Traz a fé verdadeira, Senhor. Aquela fé que impacta os nossos corações, Senhor. ao redor. Que suas bênçãos sobre os meus. Que a tua bênção, Senhor, possa ser estabelecida, Senhor, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Em minha vida, diga isso. É fiel, Ele é fiel. Meu descansará, não resistirá, enquanto não houver terminado. Eu declaro isso nessa noite, que não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Aleluia. Baseado, Senhor, nas tuas promessas, na tua palavra. Jesus é fiel. Eu não morrerei. Antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Lembre-se das promessas do Senhor nessa noite. Olha, Oh, Jesus. esse Deus de amor que deu o seu único filho para restaurar. Aleluia, Jesus. Vai levar a mão de Deus. Tu és o nosso Jesus amado. Tu és aquele que começou a boa obra em nossa vida. Em nome de Jesus. Receba. Olha para ele. Eu vivo em seu altar. Oh, Deus. Seu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não muda, continua a me dizer: essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei. Antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Que começou. Aleluia. Declare isso nessa hora ao Senhor. Ele é aquele que morreu na cruz do Calvário Não vai se esquecer de nenhum detalhe. para que essa obra fosse completada na nossa vida, As coisas dia após dia. Ele vai cumprir. Não houver terminado, não vivo no que vejo, mas vivo
pela vida eterna que o Senhor nos deu, pela salvação, pela libertação. E nós sabemos que o Senhor há de completar a boa obra que começou em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Que maravilhoso é quando nós estamos firmados nas promessas do Senhor. E eu declaro que nessa noite, se há alguma dúvida no seu coração, que possa ser aniquilada, mas que você possa ter, viver em fé, para que as promessas do Senhor elas possam estar bem vivas dentro de você, trazendo, renovando a sua esperança. É o que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Pois é. E sabe, queridos, uma das coisas mais horríveis que acontece na vida de uma pessoa é viver um tempo fora do tempo. Viver um tempo fora do tempo é como nós colhermos uma fruta verde, comermos uma fruta antes que ela venha a amadurecer. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que tudo tem seu tempo debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Portanto, há tempo para todas as coisas. E precisamos viver a coisa ao seu tempo. Eu não estou falando de uma bênção retardada por motivo de desobediência, por não estar debaixo do cumprimento das bênçãos de Deus. Mas eu estou falando do tempo de nós querermos viver, enquanto não é o tempo determinado por Deus para nós vivermos esse tempo. Há exemplos diversos que nós podemos, como esse que eu falei há pouco, de colher uma fruta ainda fora do seu tempo. Algo vivido fora do seu tempo, muitas vezes aquilo que poderia ser uma bênção torna-se uma maldição. É como nós querer dar a um filho um automóvel quando ele não tem idade, não tem responsabilidade para conduzir ainda este automóvel. Então, Deus, Ele sabe o melhor para nós. E se há promessa para a tua vida, se há uma bênção preparada para a tua vida, ela vai chegar no tempo certo. O importante é estar vivendo em obediência, é estar vivendo debaixo desta bênção, dessa obediência e esperar o tempo certo de Deus. Porque vai chegar. Não tarda, vai chegar no tempo certo. Não queira viver o tempo antes do seu tempo, pois essa bênção pode não ser mais, pode não ser ainda uma bênção. É preciso esperar o amadurecimento, é preciso esperar o tempo certo. Tenha certeza que aquilo que Deus prometeu para a tua vida vai chegar. Aquilo que Ele tem prometido para a tua vida vai chegar. E não vai chegar tarde, vai chegar no momento certo. E você vai ter a oportunidade hoje de ver exemplos na palavra de Deus, que vai te mostrar que viver as bênçãos de Deus a seu tempo é muito melhor. Amém, pastora? Amém. Estamos aqui, conosco, assistindo, enchendo o seu coração de esperança. Nós estamos com o nosso amado Luiz Falcão. Seja bem-vindo, querido. Silvana, Flávia, Rosângela, nosso povo do Cabo,
Maria das Graças, Ni. Temos aqui Tereza Cristina, Sara Moraes, né? Sara, a Graça e a Paz, Sara e Edmilson, né? Estamos aqui também com Beto Lins, Beto, meu amigo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. A saudade é grande, mas nós nos veremos em breve. Joália está nos assistindo, Ingrid, Mário Oliveira, Rosilda está nos assistindo, nossa pastora Rosa do Cabo, Érica Sandra, Rosana Silva, não é? E todo o povo de Deus, né, que está nos assistindo. Suane, lá em Enseada dos Corais, a turma boa de lá. Então sejam bem-vindos, vamos nos encher de Deus nessa noite e desfrutar do que Ele tem preparado para nós, né? Estamos alegres porque nós vemos aqui muitas pessoas conosco, matando a saudade. Jane Fernandes, eu sei que Jane agora está aí com Aninha, com Ana Paula, está com Dona Jurandir, né? Pessoas que nós amamos mesmo de coração, todo mundo, todo esse povo que está conosco, você que está conosco aí também no YouTube. Nós queremos nessa noite, né, dar aquele abraço verdadeiro, né? O abraço não é o abraço virtual, mas eu sei que cada um que está nos assistindo, né, que faz parte da família Rema, já abraçou a gente algum dia, né? Já sentiu como é o nosso abraço. E se você ainda não sentiu como é o nosso abraço, vai ter uma oportunidade, né, para você nos abraçar, para você sentir como é o calor de Deus, o fogo do Espírito, né, nos abraçando. Nosso presbítero Valci está aí também, em Gaibu, aí na praia. Valci, Jerusa, Carlinhos, todo o pessoal aí na Mangueirinha, né? Joalho, eu já falei. Que o Senhor abençoe vocês e nós vamos nos encher dessa palavra poderosa, né? Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai completar. Entrou aqui agora também pastor Jurandir, Laureci, graça e paz, shalom, amados. Nós estamos com muita saudade, mas a gente vai se suprindo, né? Assim, estando com vocês e recebendo de Deus juntos para nos fortalecermos no Senhor. Então eu queria trazer uma palavra para nós nessa noite, que está lá em Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14. Você pode abrir a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia, não é? Vamos acompanhar, porque nós precisamos ter, sempre eu digo, a prática de manusear a palavra de Deus. Né? A gente não pode se conformar com o que o outro fala, com o que nós estamos escutando, né? Mas nós precisamos conferir que a palavra de Deus, esse é o manual maravilhoso, verdadeiro, né? Para as nossas vidas. Beto está dizendo aqui, pastor Jurandir está dizendo saudades. Beto está dizendo sejam boca de Deus nessa noite. Glória a Deus, nós seremos, Beto. Porque eu sei que o Espírito Santo, ele está aqui conosco. Porque a sua palavra diz, né? Aonde houver 2 ou 3, o Senhor está presente, a sua presença está conosco. E o Espírito Santo, ele já está se movendo aí onde você está, na sua casa, no seu lar, de uma maneira poderosa nessa noite. Então, já pegou a palavra? Então vamos ler o que está escrito lá em Josué 14. Presbítero Luciano Freitas, Nazaré, está conosco também. Glória a Deus, o povo está entrando. Tamires Andrade, lá da Charneca, o pessoal que está lá na Charneca está nos assistindo. Glória a Deus por isso. Então vamos lá para a palavra. Abra, se você já abriu, nos acompanhe e receba de Deus nessa noite. Olha, queridos, não espere que quando chegar a minha vez eu consiga estar acompanhando e fazendo, né? Porque
Só consigo fazer uma coisa de cada vez. Mas Então, ele isso é chega com ela. lá. Vamos lá. Ele chega lá. Eu creio. Essa quarentena, nós estamos sendo treinados, né, a isso. Ele está sendo treinado para isso. Para prestar atenção em duas coisas diferentes. Então, Josué, capítulo 14, ele traz para a gente a divisão da terra de Canaã. Então, nós vamos ler um pouco como foi essa divisão, para a gente entender o que Deus vai falar conosco nessa noite. E ele diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9 tribos e meia, porque as 2 tribos e meia Moisés já tinha dado a herança do outro lado do Jordão. Mas os levitas não tinham dado a herança entre seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que habitassem e os seus arredores, para o seu gado e para a sua posse. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então aqui ele está falando a forma que a terra ela foi dividida entre as 12 tribos de Israel. Como foi que o Senhor ordenou para que fosse feito. Então, logo, a partir do versículo 6, ele diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barnea para espiar a terra. E eu lhes relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Prestem bem atenção. Meu Deus, em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que você pôr o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou a Moisés essas promessas, essas palavras, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anequins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estivesse comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Então Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba
foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Senhor, essa é a tua palavra, que está sendo implantada no nosso coração. Palavra bendita, palavra que muda circunstâncias, palavra, Senhor, que traz alento aos nossos corações, palavra que faz descansar a nossa alma, porque nós vivemos pelas promessas do Senhor. E eu espero que nessa noite, eu sei que o Espírito Santo já está falando com você, mas eu espero que nessa noite você possa abrir o seu coração para que essas verdades possam adentrar, fazendo com que essa palavra ela se manifeste de forma verdadeira. Então, o tema que nós damos nessa palavra, né, falando sobre promessas, é vivendo as promessas de Deus. É lindo, queridos, quando nós lemos o que aconteceu com Caleb. Caleb, ele enfrentou muitas dificuldades no deserto. Enfrentou fome, não é? Enfrentou a seca, o calor causticante do deserto, o frio à noite no deserto. Mas em todas as dificuldades que o povo e Caleb enfrentou, porque eu quero enfatizar hoje as promessas que Caleb ele tomou posse para desfrutar por causa de uma promessa que ele tinha do Senhor. Então, Caleb ele enfrentou muitas dificuldades no deserto, mas ele não deixou que essas dificuldades pudessem roubar dele as promessas de Deus. E ele velou para que aquelas promessas fossem cumpridas, porque ele sabia que a primeira pessoa a velar pela sua palavra, a velar pelas suas promessas, é o nosso Deus, não é? Porque Ele é aquele que não muda, Ele é aquele que permanece o mesmo para sempre. Então, Caleb, como eu e você, podemos estar enfrentando as dificuldades nesse tempo difícil, aonde nós estamos vivendo, aonde o mundo, de uma forma geral, tem vivido, enfrentando as dificuldades. Alguns podem estar passando por deserto, né? Porque nós sabemos que deserto é um lugar onde a gente passa para que seja forjado em nós o caráter de Deus, né? O caráter de Cristo seja forjado em nós. Mas que nós vamos passar. E você hoje que está nos escutando, você pode estar como Caleb, enfrentando dificuldades. Mas eu queria trazer algo poderoso para que nós pudéssemos aprender nessa noite. E a primeira coisa que Caleb fez foi crer nas promessas do Senhor diante das crises. Diante de cada dificuldade que ele enfrentava, ele cria. Ele não deixou de crer que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais, não é? Que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. A fé de Caleb na nossa vida, nós precisamos ser como Caleb, para que essa fé ela possa estar na nossa vida como algo que possa nos alimentar todo dia. Crer. Todos nós cremos. A palavra do Senhor diz que até o diabo crê. O diabo, ele crê que estremece, né? Diz a palavra. Então, todos nós cremos em alguma coisa. Mas o nosso crer, ela precisa estar direcionado para a palavra de Deus. Então, Caleb, ele tinha o crer dele direcionado para as promessas, né? Primeiro, nós precisamos crer. Crer mesmo que nós estejamos rodeados de pessoas descrentes, rodeados de pessoas murmuradoras, que não está na mesma visão que nós, não recebe de Deus a mesma porção que nós estamos recebendo. Todos nós passamos por isso na nossa vida. Não é? Ter pessoas ao nosso redor, muitas vezes da nossa própria casa, da nossa própria família,
amigos, que diante de uma promessa que nós temos de Deus, quando nós compartilhamos que Deus falou alguma coisa conosco, as promessas que Deus vai cumprir na nossa vida, essas pessoas podem direcionar palavras, né, de descrédito, de murmuração, porque aconteceu, né? Agora lembrando, aconteceu com Jó. Jó passou por um processo de refinamento do Senhor. E a sua própria esposa disse para ele, né, diante das dificuldades: olha, abandona esse teu Deus e morre, porque as coisas aí estão muito difíceis. Quanto mais você crê, quanto mais você ora, mais as coisas ficam ruins, se tornam pesadas, né? Vêm as enfermidades. E em algum momento nós podemos estar passando por isso, né? Você pode estar passando por isso, eu posso estar passando, mas nós precisamos, acima de tudo, crer e confiar no nosso Deus Altíssimo. E eu queria dizer para você que crer é uma escolha. Nós escolhemos crer em algo, nós escolhemos crer naquilo que nos traz vida e nós escolhemos crer naquilo que traz morte. Nesse período que nós estamos vivendo, quantas pessoas escolhem crer que esse vírus vai matar milhões, embora essa seja, né, a nossa realidade, a realidade que o mundo está vivendo. Mas outras pessoas estão crendo que mesmo que aconteça que as mortes, que esse vírus cheguem a matar, mas que tudo que nós estamos passando, o Senhor está com a sua mão protetora, nada vai fugir do controle do Senhor. Então, nós precisamos crer, escolher crer, que tudo que está acontecendo, existe algo, não é, de bênção de Deus, porque Deus não perde o controle. Deus sabe o que vai acontecer conosco daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Você não sabe, eu não sei. Nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Mas nós precisamos escolher crer que as promessas de Deus ela vai se cumprir na nossa vida. Nós abrimos essa noite declarando essa palavra: eu creio que eu viverei todas as promessas do Senhor aqui na terra e nos céus. Por quê, queridos? Porque também existem promessas para nós. Não só na terra, mas existem promessas na eternidade. Porque foi isso que Jesus fez ali na cruz do Calvário, né? Então, Caleb, ele tinha esse crer, ele escolheu crer nas promessas do Senhor. Quando nós lemos, nós podemos verificar que tinham se passado 45 anos do dia que Moisés tinha feito essa promessa para ele. Olha que motivo para desanimar o que não faltou. Depois que ele recebeu a promessa, estando ali, de frente para a terra, em Cades Barnea, como nós ministramos na semana passada, vendo a terra, eles tiveram que passar anos ali, olhando, sendo tratado por Deus, ver o povo se rebelar, o povo querer apedrejar Moisés, e ele também, porque ele estava ali com Moisés, muito próximo. Na incredulidade, né? E Caleb Isso. foi um dos que foram, ele e Josué e Caleb, eles foram... se resistiram, na verdade, que e foram, creram nas promessas. porque viram a terra, né? Eles espiaram a terra. Então, ele tinha todos os motivos, mas ele escolheu crer nas promessas que ele um dia iria pisar naquela terra. E crer precisa se juntar com a fé. A fé nos mantém vivos. A fé nos mantém perseverante e ela pode fazer com que as coisas se movam na nossa vida, né? A fé que Caleb tinha preservou ele das doenças,
preservou ele de enfraquecer, não é? Porque quando ele diz assim, que depois que 45 anos se passaram daquela promessa, agora ele estava com 85 anos, mas ele continuava forte, como que no mesmo dia que Moisés me enviou. Então a força que ele tinha naquele dia, ele estava declarando. A força que eu tinha há 45 anos atrás, a mesma força eu tenho hoje. E você acha que como foi renovado essa força? Pela fé, pela obediência, por não desistir daquilo que Deus havia prometido para ele. Quando Deus fala, Deus cumpre. Mas o segredo é permanecer debaixo da obediência. Aleluia. Então, primeiro nós precisamos crer, que é uma escolha, não é? Nós vamos escolher crer em quê? Segundo, nós precisamos de fé, né? Alimentar a nossa fé com as promessas. E depois disso, nós precisamos ser perseverantes. Caleb poderia ter ficado lá só esperando as coisas acontecerem. Às vezes nós estamos assim, né? Nessa quarentena, talvez você possa estar dentro da sua casa, fazendo o que é preciso fazer, mas você não está buscando o mais do Senhor para a sua vida. Você está esperando o tempo passar. Estou aqui esperando, só quando é que os governantes vão decretar o fim dessa quarentena para que a minha vida volte ao normal. Não, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos crer nas promessas, fazer planos, nós precisamos nos mover, né, em um tempo de intimidade com o Senhor, ter o nosso devocional, crer nas promessas, estar exercitando a obediência, o perdão. Nós não podemos ficar esperando, mas a gente precisa perseverar. E o que foi que Caleb fez? Ele foi até Josué, lembrar a Josué da promessa que Moisés tinha feito. Então, ele chegou diante de Josué e disse assim, você lembra, Josué, do que Moisés disse ao meu respeito e ao seu respeito? Então, ele não só teve a perseverança e a fé para se alimentar, mas ele teve a fé também e a perseverança de ir alimentar Josué. E talvez Josué, não é, estivesse até fraco, estivesse não lembrando mais daquelas promessas. Então é assim que Deus quer que a gente se comporte. Além de ter a nossa fé perseverante, nós não podemos ficar só para nós, alimentar só a nossa fé. Nós precisamos também ir até alguém que a gente sabe que Deus também tem promessas e dizer para ele assim, olha, se levanta, não é? Sai dessa posição, não fica com esses pensamentos, sai desse marasmo, sai dessa depressão, sai dessa angústia, porque Deus tem promessas para nós. Até mesmo aquele que hoje está vivendo momentos difíceis diante de um leito de hospital, diante até mesmo da morte. Mas nós precisamos ser perseverantes porque nós sabemos que Deus tem uma promessa para nós com a morte. Porque a morte ela não é um fim, a morte ela é um começo da nossa vida eterna, de uma promessa que Deus tem para nós. Então Caleb, ele foi até Josué, lembrar as promessas que Moisés tinha feito, de que iria dar para ele aquela terra, né, o Hebrom. E realmente foi parte, ali quando a gente lê aqui a palavra, que era a parte que cabia a Caleb, era o Hebrom, que era a herança que Josué tinha declarado e prometido para ele. Então, o mais importante não é a forma, não é
a gente sempre fala e ouve as pessoas dizerem, e a gente também repete, que o mais importante não é a forma que nós começamos. O mais importante é como nós vamos terminar. Porque no início de todas as coisas, né, o ser humano é assim, começa com aquele gás, né, começa com aquela empolgação. Se nós fôssemos parar para lembrar a empolgação que nós começamos a nos mover no início da nossa fé, quando nós nos entregamos para Cristo, quando nós começamos a provar que Deus realmente fazia milagres, que Deus era um Deus que nos protegia, né? E eu lembrando disso, hoje pela manhã orando e agradecendo ao Senhor, dos milagres no início da nossa fé, os milagres que Deus operava, a proteção de Deus sobre nós, a provisão de Deus sobre a nossa casa. Eu lembro que teve um dia que, chegando no final de mês, nós esperávamos, né, entrar o dinheiro na nossa conta, receber, para que a gente pudesse ir fazer uma feira, o pastor pudesse passar no supermercado, trazer a provisão de Deus para casa, mas a gente terminava o mês assim, mesmo com os nossos armários zerados. E teve um dia que era o último dia do mês, dia de pagamento, e que a gente estava esperando ele chegar, né, com a feira. E Alberdan, meu filho, ele era, eu acho que ele tinha uns 9 para 10 anos. E ele disse assim, mãe, o que é que tem hoje para a gente lanchar? Eu disse, meu filho, a gente tem que esperar seu pai chegar, porque a gente vai aproveitar e vai logo jantar. O que ele chegar, eu vou preparar. E eu disse, mas a gente vai orar. Então, quando eu terminei de orar, nós oramos, e eu estava assim sentada no sofá, e eu passei a mão assim na brechinha do sofá, e eu achei uma moeda, naquela época, de R$1. Então, quando eu tirei da brecha do sofá, eu disse, meu Deus, dá para comprar pão. Então, eu disse, Alberdan, vai ali embaixo. Então, vai na padaria, compra pão, porque o Senhor já deu a provisão para a gente esperar teu pai chegar. E ele foi, né, alegre, contente e feliz da vida. E nós morávamos em um prédio e que tinha toda a área, né, do condomínio antes de sair para a padaria. Então ele foi andando, tinha um parquinho, e naquele momento que ele foi andando, ele achou R$10. E ele achou R$10, foi na padaria, comprou o pão e voltou. E quando ele entrou em casa, ele disse assim, mãe, tu não sabe o que aconteceu. Ele disse assim, eu achei R$10. Aí eu olhei para ele e disse assim, e estava onde esses R$10? Ele disse, quando eu passei por ali pelo parquinho, pela área, quando eu olhei, vi R$10. Aí eu disse, menina, e por que você não aproveitou, comprou logo leite, comprou logo ovos, comprou alguma coisa pra gente? Então ele foi e disse assim, não, porque eu sabia que a senhora ia mandar eu voltar e colocar o dinheiro aonde eu achei. E eu disse para ele, não, mas isso pode ter sido provisão de Deus para a nossa vida, né? E na realidade foi uma provisão de Deus para aquele momento que nós estávamos vivendo. A gente não sabia, se passasse alguém, né, e viesse procurar e perguntar se a gente tinha achado algum dinheiro, se alguém tinha achado por ali, lógico que nós iríamos devolver. Mas isso não aconteceu. Mas foi a provisão de Deus para a gente, ali naquele momento. Então a gente começa a lembrar das coisas que Deus proveu na nossa vida. Pastor Jurandir está dizendo aqui que Caleb me faz buscar conhecer a força e o poder da aliança. Isso mesmo, pastor Jurandir. A aliança tem um poder, né? Quando nós temos uma aliança com Jesus, essa aliança que nós temos, ela tem um poder
de fazer tudo isso dentro de nós que fez na vida de Caleb. Reavivar essas promessas, porque nós sabemos que aquele que fez aliança conosco, ele é fiel para cumprir. E o mais importante é como a gente vai terminar nessa luta, não é? Então, persevere, não pare, lute pelo que já foi estabelecido ali na cruz do Calvário para as nossas vidas. E o que é que foi estabelecido ali na cruz do Calvário para a minha vida e para a sua vida? Na cruz do Calvário foi estabelecido o perdão dos nossos pecados. No momento que Jesus estava ali na cruz e quando ele disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Foi o momento auge de Jesus ali na cruz, tendo a certeza que aquele sacrifício iria manifestar o perdão dos pecados para a humanidade. E como isso é tremendo. E a gente precisa perseverar. Ali na cruz foi estabelecida a cura das nossas enfermidades, do nosso corpo, a cura da nossa alma, a cura da nossa mente, né, a cura do nosso espírito. Tudo foi estabelecido ali na cruz. Então, traga essas promessas que já foi estabelecida no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Promessa de libertação. Se você hoje olha para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, e você ainda não alcançou ver essas promessas cumpridas, a promessa de libertação, a promessa de salvação, seus filhos desfrutando do melhor dessa terra, então não esmoreça, não duvide do que Deus fez ali na cruz do Calvário, do que Jesus já venceu, do que foi estabelecido já como herança para nós, como filhos, porque nós somos filhos. Você pode declarar nessa hora, eu sou filho, eu sou filha, e deixar que essa verdade penetre no seu coração. Nós sabemos que lá em 1 João 1,12, né, ele diz, a partir do 11, no Evangelho segundo, no Evangelho de João, Evangelho segundo João. Segundo João. Então ele diz que a todos os quantos o receberam, né, o 11 diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, feitos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós somos filhos de Deus. Nós temos a herança, a porção da herança que o Senhor já estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua casa. Então, nós fomos adotados pelo Senhor. Quando ele diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, então ele nos adotou. Nós fomos enxertados nessa videira, né, do Senhor. E eu queria terminar contando para você algo mais que aconteceu na nossa vida. Né? Quem nos conhece sabe que nós temos uma filha adotiva, a Elianara, né, que está lá na Alemanha estudando. Nosso coração está assim, ó, apertadinho, mas nós cremos nas promessas de Deus para a sua vida e cremos que vai se cumprir uma por uma. Né? Então nós descansamos nessa promessa. Então ela é nossa filha adotiva. E quando nós passamos pelo processo, né, judicial de adoção, nós fomos para a última audiência para ser estabelecido, né, o novo registro dela, nós como pais, né, legítimos dela, para sair lá na certidão de nascimento dela, para que ela pudesse usar o nosso nome. E diante da juíza, ela falou para nós, né, ela nos perguntou, vocês têm certeza
do que vocês estão pedindo, do que vocês estão fazendo? Nós respondemos para ela sim, nós temos certeza. E ela voltou a perguntar para nós novamente: vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? E nós respondemos sim. E ela disse: eu posso até parecer repetitiva, né? Eu posso estar insistindo nessa pergunta, mas é porque eu quero explicar para vocês o que é que significa isso. Uma adoção. Sair o registro definitivo de filha legítima, ela podendo desfrutar da herança de vocês. Vocês têm um filho legítimo, não é? E nós respondemos para ela: temos sim. Então, se vocês hoje quisessem desistir do filho legítimo de vocês, de deixar qualquer herança para eles, destituir ele da herança de vocês, vocês podiam fazer uma documentação e você destituir ele dessa herança. Mas a partir da hora que esse documento é emitido e vocês assinam legitimando Elianara como filha de vocês, vocês nunca mais poderão desistir desse ato. E ali, queridos, eu chorei hoje, eu agradeço a Deus, porque naquele momento Deus estava dizendo para nós: foi isso que eu fiz com vocês, que mesmo que vocês desistam de mim, eu não posso mais desistir de vocês. A partir do momento que Jesus ali na cruz fazer essa adoção, esse documento, essa herança para a gente, Deus jamais vai desistir como Pai. E é isso que aquela juíza explicou para nós, que a partir daquele momento que nós estivéssemos com aquele papel na nossa mão, mesmo se nós quiséssemos algo lacrado, era algo definitivo. E foi assim que Deus nos adotou. E ali na cruz do Calvário, tudo foi feito. Todas as promessas, a nossa herança foi estabelecida. Então eu queria terminar essa palavra dizendo para você: creia, tenha fé e persevere, porque existe uma herança eterna, existe uma herança terrena, herança eterna para se manifestar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Precisamos dessa fé, dessa perseverança e escolher crer nas promessas de Deus para a nossa vida. Creia. Essa palavra, né? Essa palavra é muito forte dentro do nosso coração. Fomos adotados. Nós temos uma promessa e que em momento algum não podemos desistir, porque Deus não desiste de nós. Então que você possa reavivar, reanimar o seu coração nas promessas do Senhor. Eu abençoo a tua vida nessa noite e de todo o meu coração eu declaro que nós iremos sim sair desse tempo fortalecidos para viver as promessas de Deus para a nossa vida, perdoando mais, obedecendo mais, buscando mais sermos libertos, buscando mais a presença gloriosa do Senhor nas nossas vidas, porque é isso que Ele tem para nós. Então, vamos encerrar, né, esse período, essa palavra, mais uma vez declarando isso, que nós não morreremos, mas antes viveremos todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Feche seus olhos agora. E deixe o Espírito Santo trazer o que ele precisa trazer dentro do seu coração. Se você pensou
que você nunca mais iria viver as promessas de Deus por conta da dificuldade, por conta da quarentena, por conta da empresa que demitiu, que acabou, que fraquejou. Nada disso. Existe uma promessa de Deus, existe um novo de Deus. Há uma promessa: eis que faço nova todas as coisas. Se firme nessa promessa, se firme nessa palavra do Senhor para a sua vida. Nós nos firmamos, Senhor, nessa noite, em cima dessa promessa que o Senhor fez. Nós iremos viver as promessas de Deus aqui na terra e nos céus. Aleluia. Traz a lembrança, Jesus. Traz a lembrança, Espírito Santo, nessa noite, de todas as promessas que os teus filhos têm para viver nesses dias. Que não será a calamidade, não será a morte, não será a enfermidade que vai roubar a nossa herança, que vai tirar de nós a esperança, que vai tirar de nós a força. Nós declaramos a você, maligno, que nós estamos fortalecidos com a mesma força do mesmo dia de que o Senhor fez as promessas para a nossa vida, trouxe para dentro de nós a certeza da nossa salvação. Você não vai conseguir roubar, porque nós estamos vivendo em unidade e comunhão com o Senhor. Nós estamos vivendo o novo de Deus a cada dia, crendo que existe uma vida que ela já foi preparada para nós, uma herança, a nossa salvação, a vida eterna. E que ninguém, nem principados, nem potestades, nem dominadores desse mundo, poderá nos impedir de vivermos a promessa, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos essa identidade de filhos. Então, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das palavras negativas, tire os olhos das pessoas murmuradoras, tire os olhos das dúvidas, das incertezas. Escolha crer nas promessas de Deus. Aleluia. Sinto o seu Espírito. Sinto o Espírito de Deus queimar no seu coração agora. Queimar as promessas de Deus. Oh, Senhor te diz que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Você pode declarar: aquele que começou a boa obra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que começou a boa obra em minha vida. É fiel, Ele é fiel. Declare isso, mas vivo do que creio. Fiel, fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, mas antes eu viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra. Pastor vai dar a bênção para nós.
fazer essa oração final. Se você está enfermo, tome posse da sua cura dessa hora. Se você tem vivido momentos difíceis, tome posse, que tudo isso vai passar. E nós vamos colocar a sua vida agora em oração, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero, Deus, colocar cada vez. Cada um, Deus, desses que estiverem, Senhor, com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Vai, Deus, em nome de Jesus, visitando cada lar nesse momento, Senhor, com um toque de cura. Jeová Rafá, aquele que cura. Vai agora, Deus, em nome de Jesus, tocando, Senhor, cada vida agora, Pai, em nome de Jesus. Tanto no corpo, Senhor, no físico, como na alma abatida. Que seja agora, Deus, em nome de Jesus, trazendo, Senhor, o espírito de ressurreição, Senhor. A cura sendo estabelecida em cada vida, em nome de Jesus. Cada membro, Senhor, do corpo, Senhor, da mente, Senhor, em nome de Jesus. Cada órgão interno que seja restabelecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Teu amor, que excede a todo entendimento, que a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo e a companhia do Teu Espírito seja com cada um dos Teus filhos e do povo de Deus espalhado na face da terra, e que cada um receba a paz do Seu Espírito, o shalom de Deus. Aleluia. Em cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.